Incrível como nunca nada está bom para alguns torcedores do Corinthians. Olá, para você que não me conhece, eu me chamo Thaís. E cara, tinha que gravar esse vídeo, cara. Eu tinha que gravar esse vídeo porque é inacreditável coisas que a gente lê na internet, né? Seja em grupos de WhatsApp, seja em grupos no Facebook, seja no Twitter. Cara, olha, tá difícil, viu? Eu honestamente não sei o que esses torcedores, né? Eu vou colocar torcedores entre aspas, porque eu julgo ser uma minoria, eu tenho certeza que é uma minoria pelo tamanho da torcida do Corinthians, né? E, cara, é inacreditável, porque é o seguinte, o Corinthians ganha do Boca Juniors, ganhou, mas não é aquele Boca mais, é um meia boca. O Corinthians vai lá, joga contra o Cali, tem inúmeras oportunidades de gols, que perdeu, claro, perdeu as oportunidades de gols, mas foi um time que criou bastante. Ai, que time ruim, deveria ter ganhado isso e aquilo. Aí o Corinthians vai lá, ganha da Portuguesa do Rio de Janeiro, né? Ai, é um time de Série B, de Série D, e não sei o que. Sempre tem uma justificativa, sabe? Sempre tem uma justificativa, né? Mas clássico não ganhou. Cara, para um pouquinho, tenta analisar a situação das coisas, né? Tipo, não é difícil, cara, não é difícil você parar um pouquinho, parar de criticar e tentar enxergar as coisas da forma que ela está acontecendo e da forma que aconteceu. Não é difícil a gente parar e ver que quando o Vitor Pereira chegou, na lata ele já tinha um clássico contra o São Paulo, né? Foi o primeiro jogo dele contra o São Paulo no Morumbi, não teve tempo de descanso, aí enfrentou o Guarani lá, que a gente passou nos pênaltis, depois teve outro clássico contra o São Paulo, e depois teve outro clássico, né, contra o Palmeiras, assim, então não tem como simplesmente você não enxergar as coisas que aconteceu da forma que foi. Não é difícil, né? Eu lembro que quando o Vitor Pereira chegou, aí quando ele perdeu os clássicos, aí já tava todo mundo, é o Silvinho português, esse cara não entende nada, o Duqueiroz não joga nada, tem que ser o Cantillo de titular, né? Cadê essas pessoas hoje em dia, né? Porque olha como o Duqueiroz tá jogando, né? Mas assim, não é isso que vem ao caso. É como que o torcedor ele consegue menosprezar o time do Corinthians. E aqui eu nem falo de rival, porque o rival é normal, né? Palmeirense, São Paulino, o que for, vai falar que o Corinthians, né? Tá jogando contra time pequeno, tá jogando contra time que tá baba. É rival, tem que falar mesmo, né? Faz parte. É o rival. Agora, quando é o torcedor do Corinthians falando isso, cara, que eu não consigo acreditar naquilo que eu tô vendo, né? O porquê disso, o porquê de sempre menosprezar quando é o Corinthians. Caraca, vocês querem que o cara chegue aqui, né? Ele já explicou e não é difícil. Se a gente olha no calendário do Corinthians, olha o tanto de jogos que a gente tá tendo um em cima do outro. Hoje, o Corinthians é líder do grupo na Libertadores. O Corinthians se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro, mas nada nunca está bom para esse tipo de torcedor, né? Olha o Red Bull Bragantino, ganhou do Red Bull e não sei o que. Olha o Atlético Mineiro, que hoje é considerado um dos melhores, um candidato fortíssimo aos títulos dessa temporada, foi lá e empatou com o Red Bull, né? Não, mas quando é o Corinthians, vamos menosprezar, né? Vamos menosprezar. E aí que eu falo, gente, né? Você, torcedor como eu, que não aguenta ver esse tipo de comentário, que não aguenta ver debater com esse tipo de torcedor, faz uma pergunta para eles. Será que eles assistem as coletivas do Vitor Pereira? Porque se você assiste, eu tenho certeza que se você assistir as coletivas do cara, você tá fechado com o Vitor Pereira, você entende tudo o que ele fala, porque é um cara que ele não mente, ele esclarece tudo, cara, né? Ontem mesmo a coletiva dele durou praticamente 1 hora,
de tanto que o cara ele explica, ele fala realmente o que tá acontecendo, ele não passa pano, né? Ele fala o porquê de estar jogando dessa maneira ou de outra. Ele fala que ele ainda não é a equipe que o Vitor Pereira quer, ele não tá satisfeito com essa equipe, ele deixa claro, ele fala, eu quero uma equipe, as minhas equipes que tem que jogar com um bloco alto, que tem que jogar pressionando. Esse é o tipo de equipe que as minhas equipes são assim, né? Porém, ainda não dá para fazer isso, ele deixa claro, né? Então não é difícil entender. Hoje o Corinthians necessita passar nas competições, se manter vivo nas competições, por isso a gente está fazendo dessa maneira. E conforme o tempo vai avançando, a gente vai melhorando. E é só olhar como o Corinthians está melhorando aos poucos, a gente está vendo essa mudança, né? Um cara que com a sua comissão técnica praticamente não tem tempo de treinar, mas a gente está vendo isso acontecendo, né? Desde que o Vitor Pereira chegou no Corinthians, praticamente todos os jogadores tiveram oportunidade nessa equipe. E a gente está vendo os garotos, né, vamos dizer assim, os garotos da base evoluindo, aqueles garotos que já estavam no elenco do Corinthians, mas que nunca correspondia, a gente está vendo um ou outro começando a corresponder. O próprio Piton, né, ele em algumas partidas vai mal, mas em outras ele tá bem. E a gente viu o Raul, o João Vitor, né, principalmente o Raul, que tinha perdido espaço ano passado, mas tá cada vez mais cavando a sua vaguinha ali no time titular, né, titular porque não tem uma equipe titular. E, sabe, tem melhoras, cara. A gente viu ontem um Gustavo Mosquito, né? Que é um ponta praticamente jogando de ala e correspondendo, jogando muita bola. A gente viu um Watson que trocava com o Mosquito também. Uma hora ele ajudava a armar o time, outra hora ele vinha como ala também ajudando, né? Correspondendo a partida. O Juliano, que é um considerado, né, um reserva também, que entra bem e faz uma excelente partida. Na minha opinião, a melhor partida com o Vitor Pereira. Então, cara, será que é difícil a gente enxergar que o time ele tá realmente melhorando? A gente tá vendo um time que tá rodando bastante as peças e mesmo assim o time tá vencendo, o time tá entregando e não é aquele futebol que você fala, nossa, que futebol feio. Não, cara, o Corinthians tá jogando de verdade, né? Teve sim aquele jogo contra o Red Bull Bragantino que no segundo tempo o time recuou, porque era necessidade, mas não é um time que faz isso todo santo jogo, não, cara, é uma vez ou outra. E o Vitor Pereira, ele deixa claro que o time dele não tem um esquema tático definido, né? É um time que ele constrói, justamente ele fala isso na coletiva dele, que é um time que ele constrói para tentar destruir, né, o esquema tático do adversário. Então por isso que a gente tá vendo tantas variações, porque ele é um cara que ele quer ganhar, ele analisa o que tá acontecendo mesmo dentro do jogo ali. Se tiver que mudar o esquema tático ali, ele vai mudar, cara. Mas ele quer que o time tenha o espírito de vitória. Ele quer que o time se incomode de ter empatado, se incomode de ter perdido, porque tem que ser vitória o tempo todo. Não significa que a gente vai ganhar todos os jogos. Óbvio que não. Mas ele fala que o elenco ele tem que se acostumar a ganhar, tem que só... né? Eu uso até de exemplo aqui um ídolo meu, que é o Ayrton Senna, né? Que o segundo colocado nada mais é do que o primeiro dos perdedores, né? Ter esse pensamento de vitória é importante e faz a diferença no grupo. E é isso que ele quer colocar nos jogadores, né? Por quê? Não é querer ser soberbo, mas é você entrar em campo com vontade, com raça, né? Como ele fala, se a qualidade não der, que seja na raça que a gente vá e consiga vencer. E eu acho que ele tá passando isso pros jogadores, né? E se há um tempinho atrás, né, parte da torcida, assim como eu também, ficava desconfiada se tinha racha no elenco ou não, né, o que estava acontecendo. Hoje eu tenho a certeza de que o Vitor Pereira, não só a torcida está fechada com o Vitor Pereira, mas os jogadores também, né, porque assisti ontem a coletiva não, né, a reportagem, eu tô achando que é jornal, né, entrevista ali quando acaba o jogo, que entrevistam o Juliano e depois ele também na zona mista, né? E a forma como o Juliano fala que ele é um cara que ele enxerga muito bem o jogo e você vê um cara como ele que chegou como uma contratação de peso, né? Até então, quando ele chegou, ia ser considerado aquele dos titulares absoluto e hoje a gente não tá vendo isso. Tá vendo que o Juliano entra numa partida ou outra, o próprio Renato Augusto, né? Entra em uma partida ou outra, o William, cara, e o Juliano ele fala... não vou saber colocar aqui com as palavras dele, né? Mas mais ou menos assim, que o time tem que entender e está conseguindo entender o que o Vitor Pereira quer, que todo mundo ali é importante, né?
que não tem essa de ter titular, que simplesmente tem que entrar em campo e corresponder, porque para mostrar para o técnico que quando ele precisar o jogador vai estar pronto, né? E é muito legal você ver um jogador como o Juliano que poderia, né, se sentir incomodado, mas não, cara, ele tá ali para agregar. Ele fala que o grupo, que o Corinthians é mais importante, né? E é isso que o Vitor Pereira tá conseguindo passar para esses jogadores. O próprio Roger Guedes, que estava envolvido em polêmica, né? Nesses últimos dias aí, foi um cara que, mesmo não tendo sido relacionado por estar com um probleminha ali no joelho, ele foi, acompanhou, né, o time, o vestiário lá, deu força para os companheiros e assistiu a partida. Um cara que simplesmente não precisava ir, mas foi lá para mostrar que ele tá junto com o grupo, né? E acabar de vez com isso, de falar que o elenco do Corinthians tá rachado. Então, cara, né, o que eu falo pra você, torcedor, né, que acha que o Corinthians, só tá jogando com um time fraco, isso, aquilo, meu, provavelmente você não assiste as coletivas. O que eu peço pra você? Assista, cara, assista, porque é o Vitor Pereira, vale a pena você assistir. Você vai ficar encantado, sim, com as coisas que aquele cara fala, porque ele fala a realidade, ele expõe o que está acontecendo no time, ele fala se o time jogou bem, ele fala se o time jogou mal, ele fala tudo, cara, ele fala tudo, e ele responde as perguntas, né, e explicadinho, né, o estilo do Vitor Pereira falar, e você sai satisfeito com as respostas dele. Mesmo se você achar que o time jogou mal ali, você ficar pé da vida, se você assiste a coletiva dele depois, você entende o que aconteceu e você começa a falar, tá certo, né? Então foi o melhor pro time. Então, cara, não é difícil, né? Não é difícil. E você, torcedor que tá cansada como eu, simplesmente, cara, nem entre em discussão em relação a isso, porque, né, eu já vi que não vai levar a nada. Tem pessoas que realmente só tá pra reclamar, cara. Tem que achar um pelo em ovo, né? Tem que achar alguma coisa ruim pra falar, porque elas não conseguem ver uma coisa dando certo, que não, ela começa a fuçar, começa a caçar alguma coisa errada ali pra querer falar, porque incrível, né? Incrível. Nem, né, tipo, por isso que eu falo, quando é os rivais, beleza, faz parte do futebol. Agora, quando você vê o próprio torcedor, cara, caramba, o próprio torcedor não consegue ver o time dele se dando bem, que ele parece que não acredita, né? Mas, enfim, né? Fechada com o VP, né? E fechada com esse time do Corinthians, eu acho assim que já começo a ficar preocupada no sentido de querer que esse cara renove com o Corinthians. Mas ele não ganhou nada ainda, não ganhou, mas a gestão que ele tá fazendo com esse time do Corinthians, as coisas que a gente tá vendo acontecer dentro de campo, os jogadores que ele tá conseguindo recuperar, né, tirando o Luan ali, né, ele fala que todo jogador vai ter oportunidade, o único que não tem é o Luan, e aí eu acho que o Luan não tem por conta de que é um cara que não entrega, né, porque se o próprio jogo conseguiu emagrecer, né, se tá jogando, se o próprio Fábio Santos tá conseguindo corresponder em alguns jogos, né, por que o Luan não corresponde? Na minha opinião, não significa que não tem oportunidade com o técnico, como o Casagrande fala que o Luan foi injustiçado com o Vitor Pereira, né? Na minha opinião, é o Luan mesmo que desistiu, porque o Vitor Pereira, ele provou e prova que ele dá oportunidade para todo jogador que demonstra querer jogar, que demonstra respeitar a camisa do Corinthians, querer vestir a camisa do Corinthians e entrar dentro de campo, né? Então, assim, eu torço muito, independente do Corinthians se ganhar títulos ou não, para que consiga renovar com o Vitor Pereira, né? Porque, cara, esse cara só tem para agregar ao futebol brasileiro, né? Assim como uso de exemplo também o Abel Ferreira, que é o técnico do Palmeiras. Eu até brinco e falo, Abel, vai embora, cara, porque eu não aguento mais ver o Abel ganhando títulos. Mas esses caras, gente, esses caras são bons pro futebol brasileiro, porque a gente tá acostumado com alguns treinadores, né? Que não tem variação tática, que não muda nada, é sempre a mesmice, né? Sempre aqueles caras que não pega firme no treino, né? Que tá preocupado com praia, tá preocupado com N coisas, menos com o futebol, né? E a gente tá vendo os considerados gringos vindo pra cá e fazendo colecionando títulos, né? Será que realmente é coincidência o Jorge Jesus ter ganhado o título, o Abel Ferreira ter ganhado o título, o Vojvoda tá levando Fortaleza aí cada vez mais longe, e agora o Vitor Pereira? Será que é coincidência? Os técnicos estrangeiros está sempre sendo falado, né? E cada vez mais os brasileiros, né,
sendo esquecido pela própria mídia, né? A gente simplesmente tá vendo os caras virem aqui e trabalhar, cara, com uma outra mentalidade, uma mentalidade do futebol europeu, né? Não comparando o futebol europeu em si, mas os caras têm outra mentalidade, tem a mentalidade de um futebol moderno, e isso faz bem pro Brasil, cara, isso faz bem pro futebol brasileiro, e eu espero que os treinadores, né, que os treinadores aqui do Brasil, os brasileiros no caso, né, que eles vejam isso e aprendam e queiram estudar cada vez mais, porque isso só tem a agregar ao nosso futebol, né? Mas enfim, gente, só para deixar claro aqui a minha indignação, né? E também falar que eu tô fechado com o Vitor Pereira e com esse grupo do Corinthians. Eu acredito sim que a gente vai conseguir alguma coisa esse ano, né? Não sei qual título, mas é um time que eu consigo vislumbrar que a gente vai conseguir alguma coisinha aí, ou pelo menos que a gente vá disputar de fato. Porque eu consigo ver um Corinthians que a cada jogo tá melhorando, né? E realmente tá se construindo ali, tá ficando um time sólido, né? E torço muito pro Vitor Pereira, obviamente, e para o Coringão. Então é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilha que me ajuda demais. Me conta aqui nos comentários se você tá fechado com o Vitor Pereira. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians!